Fala, meus amigos, e aí, como vocês estão? Prometi que faria a live aqui e contaria para vocês é, o que eu utilizei para fazer um lucro de US$ 2.000 aí nessa semana. E olha só, hein? É que eu entro mais pesado, então eu não preciso ficar segurando muito tempo me arriscando, né? Mas olha o tanto que o mercado subiu ali. Eu falei, quem assistiu meus stories, eu falei, vou voltar aqui. Que foram os pontos de referência que eu utilizei. Eu falei que, vou até marcar para ficar marcado aqui. Eu falei que algumas coisas. A primeira delas, o mercado deixou esse gap aqui. Região excelente que eu utilizo para realizar minhas operações. Certo? Região excelente que eu utilizo para realizar minhas operações. Um pouquinho mais claro, a gente dá para enxergar. Outra situação que o mercado normalmente é um único padrão que eu utilizo, tá? Um único padrão. O primeiro padrão, o número um, é esse. Vou colocar ali. Esse era um ponto, esse era outro ponto que o mercado costuma buscar. O mercado costuma buscar. E esse aqui é outro ponto que o mercado costuma buscar. Outro ponto que o mercado costuma buscar. Então, eu utilizei essas três situações como referência, né? Mercado, inclusive, se você olhar aqui, ele deixou um gap do corpo dessa vela até que ele abriu de gap. O mercado nunca deixa de fechar um gap desse. É um pouco de barulho, eu acho, no fundo aqui, porque estou com o ar-condicionado no máximo aqui. Então, o que eu utilizei para lucrar nessa operação, o que eu venho falando para vocês, ele deixou um gapzinho aqui, ele volta a fechar. Esse gap aqui, por exemplo, ó, foi outro dia que eu lucrei. Para quem olhar no meu feed ali no Instagram, eu lucrei nessa região. Então, o que que eu utilizei aqui? Ponto número um, fechamento desse gap, tá? Número um, vou fazer mais bonitinho aqui. Então, aqui foi número um, foi a chave número um. Aqui foi a número dois. E aqui é um ponto número três, que o mercado volta ou sim, tá? O mercado volta. Só que antes do mercado voltar ali, vocês têm que entender uma coisa, ter na cabeça de vocês liquidez. O mercado ele vai buscar liquidez, estoque da galera. E aonde
estava a liquidez do mercado. Nesse fundo aqui, ó. Eu não uso muitas coisas. Vocês vão reparar com o tempo, quem está me acompanhando há pouco tempo, vocês vão reparar que eu uso muito, cara, é muito básico, muito básico, tá? Eu uso muito básico e o que que rolou aqui? Se vocês, quem me assistiu, e o que que você precisa ter na cabeça? O que que eu coloquei na minha cabeça nesse operacional? É impossível o mercado não fechar, não buscar essa região, impossível o mercado não buscar essa e é impossível o mercado não buscar essa. Só que não é assim que funciona. Eu vou realizar uma compra aqui, pá, e achar que o mercado já vai lá rasgando. A maioria das vezes é assim. A maioria das vezes é assim, jogo rápido, igual vocês vê. Por isso que o nome da minha estratégia é HK50 Sniper. Por isso que o nome da estratégia é HK50 Sniper, né? Porque a maioria das vezes o operacional é muito rápido. Só que, acima de tudo, a estratégia, por ser sniper e a maioria das vezes ser muito rápido, eu estou preparado para um swing. Não é porque o saldo da minha conta é meu stop, é o meu dinheiro de risco que eu vou entrar com lote pesado. Eu uso lote proporcional para me segurar um swing trade aí por muito tempo, entendeu? Esses lotes que eu abro aqui para quebrar uma conta de 25 a 30 mil dólares, 28 mil dólares, demora para caramba, entendeu? Dá para o mercado, dá para deixar o mercado trabalhar muito. Então, eu entro para fazer operações rápidas. Se o mercado ele seguir o fluxo das minhas operações ali rapidamente, eu bato minha meta e caio fora em questão de segundos ou minutos, né? O sniper é isso, segundos ou minutos. Porém, o lote que eu abro, eu posso segurar o tempo necessário que eu quiser segurar. Quando você não tem muito saldo na conta, eu oriento você a colocar um stop. Mas qual foi o pulo do gato aqui nessa operação? Eu já entreguei quatro. Um, dois, três, quatro. E essa região aqui foi a mais importante de todas. Esse suporte aqui nessa região foi o mais importante. Esse pavio aqui foi o mais importante de todos. Por quê? Na visão da maioria dos traders, quando o mercado ele vem romper essa região aqui, na visão da maioria dos traders, quando o mercado vem romper essa região, o que que acontece? Vou mostrar para você. E então o que que rolou? Região importante, deixa eu apagar aqui para não ficar tão bagunçado. Ah, quando o mercado rompeu essa região aqui, que é esse suporte que eu coloquei, e ele deu esse impulso para baixo, isso aqui enganou meio mundo, vendeu. Meio mundo vendeu e quem estava comprado saiu no stop. São duas situações que acontecem. Além dessas três coisas extremamente importantes, uma, duas, três, vocês não têm que olhar só para um lado, tem que olhar para o outro. A notícia boa, taxa de juros, saiu. Quando vai manter taxa de juros, o mercado ele vai estabilizar, ele vai subir. Só que antes dele subir, mercado, queira ou não, existe uma certa manipulação e ele precisa buscar liquidez para poder ir lá e seguir o fluxo correto.
Então você tem que entender isso. Se você não souber aonde está a liquidez do mercado, você é ela. Você está dentro dela, entende? Se você. Então, meio mundo saiu vendido aqui. Duas situações acontecem: meio mundo sai vendido aqui. Quando deu esse impulso de vela, a galera sai vendido para quem não olha notícias. Então eu sempre falo, se você leu notícias, você aprendeu a interpretar notícias, jamais você sairia vendido numa região dessa. E a maioria sai vendido num impulso desse aqui, ó. E num rompimento desse fundo. Rompeu esse fundo, meio mundo sai vendido. Então, porque não sabe aonde está a liquidez do mercado. E ele acaba, às vezes, ele não está nela e entrando nela de maneira errada, porque não está visualizando outras situações, padrões lá em cima que obrigatoriamente o mercado cumpre. Na, cara, eu não, eu estudei tanto HK50 nos últimos 3 anos que eu não achei nenhuma situação que o mercado não cumpriu os padrões que eu estudei. Não achei nenhuma situação que ele não cumpriu padrões que eu venho estudando nos últimos 3 anos. Então, não encontrei, tá? Então, por isso que eu entro com muita certeza, baseado em notícia, entendeu? Então, assim, não é porque saiu uma notícia boa, não é sempre, não são todas as vezes que o mercado vai, eu compro aqui, o mercado vai lá e já sai rasgando com tudo. O meu operacional é para ser dessa forma. Mas os lotes que eu utilizo, ele é para segurar uma operação, cara, eu posso dizer assim, pelo tempo necessário sem quebrar a minha conta. Ponto final. E se eu ficar pendurado em operação, eu não opero enquanto o mercado não voltar e cumprir e pagar a minha operação, entendeu? Posso às vezes sair um pouco antes, por exemplo, o meu take profit estava nesse meio termo aqui, ó, melhorar aqui esse desenho aqui, que eu gosto de rabiscar o gráfico, né? Meu take profit, ele estava nesse meio termo aqui, ó. Estava aqui. Quando o mercado abriu, ele já abriu rasgando. Então, o que que acontece? É, eu visualizei isso. Essa, foram essas informações que me fizeram tirar esse lucro. Aqui a maioria, quem estava comprado acreditou na notícia, mas não tem uma conta suficiente, é indicado sair no stop mesmo, que aceita um dia de stop, porque não deu para fazer o sniper, aceita um dia de stop, certo? Ótimo, está dentro do combinado. Aí eu comprei nessa região aqui, pá, comprei. E o que que aconteceu? Passei um sufoco, deixei a operação rolar para o outro dia, mercado só foi caindo no final do dia, ó, e me enganou meio mundo, porque tinha notícia para sair. Então, se tinha notícia para sair, você tem que esperar a notícia para tomar decisão, entendeu? E aí, quando a notícia saiu antes da abertura do HK50 aqui na corretora 22,15 no Brasil, só que o mercado já estava aberto na China, o mercado asiático abriu, Bolsa de Hong Kong já estava aberta, entendeu? Aí o que que acontece? Ela já abriu positiva. Saiu a notícia que meio que estabilidade de taxa de juros, eu fiquei segurando aqui, eu estava preparado para segurar aqui mais um dia de queda, se brincar, entendeu? Ia ficar segurando, de boa. E lembra que eu falei, gente, o mercado ele pode buscar o 14 mil, 15 mil? Pode, mas não é assim que funciona. O mercado não vai lá e vai cair assim, tipo,
desossar e não vai corrigir. Quem assistiu meus stories, eu fiz exatamente esse risco. Então, o que que acontece? Eu visualizei esses pontos que eu mostrei para vocês. E esse primeiro aqui era um alvo número 1, alvo número 2, alvo número 3. Se eu tivesse colocado, eu coloquei aqui próximo do 3. Eu utilizei o alvo número 3, porém com a sobrinha ali por causa do spread, né? E mercado, olha só, olha o gap que ele abriu. Olha o gap que o mercado abriu. Que loucura, velho. Só nesse gap aqui, ó, na primeira vela ele já abriu pagando meu take, ó. Pum, aqui já abriu pagando meu take. A primeira vela estourou o take. Aí eu estava comprado um pouco numa operação um pouco mais embaixo, né? Eu comprei bem no fundo para quem viu. Eu tinha uma outra compra nessa região aqui, ó. Eu tinha uma outra compra nessa região aqui, foi bem no fundinho. Não me, eu acredito que eu não estou enganado, tá? Mas eu fiz outra compra, acho que antes do mercado fechar, aqui nesse fundo aqui, por aqui, já no final do dia. Não estou lembrado se foi aqui ou foi aqui, mas foi aqui. Não lembro exatamente, tem que olhar lá no vídeo. Eu sei que eu acho que eu comprei foi aqui. E mercado aí, quanto mais caiu, lembra que eu falei? Quanto mais cai, mais eu aumento minhas posições. Só que eu não dobro de lote. Por quê? Para minha conta suportar vários dias o mercado caindo, se precisar. Então, eu abro novas posições de compras, né? E sempre para o mesmo objetivo de take profit. Sempre para o mesmo objetivo de take. E aí o mercado foi e já abriu rasgando. Foi essa operação aqui foi de 1.400 dólares, US$ 1.374, US$ 1.374 ela encerrou. Então, e eu saí na esticada aqui, no talo do negócio, segurei até o último aqui. Então, foram esses padrões que eu visualizei e que eu entendi. E mercado ele só funciona se você descobrir, se conseguir enxergar isso. Cara, ponto importante, ponto importante, liquidez. Toma. Entende? Ponto importante, mercado vai buscar liquidez. Da mesma forma, eu poderia enxergar que ele iria primeiro buscar liquidez e eu poderia fazer uma venda, mas essa venda não me daria o lucro que eu teria sabendo que se ele rompesse aqui, ele ia liquidar meio mundo nessa região, por isso que eu falei, quanto mais cair, mais eu vou comprar. Ainda mais um ativo baixo, né? Barato dessa forma. Então, quanto mais ele caísse, mais eu iria comprar. E eu cumpri o objetivo. Tinha notícia para sair, ficou o dia inteiro enrolado por causa da notícia. Quando a notícia saiu na abertura do mercado, na Ásia, ali em Hong Kong. Quando abriu a bolsa, já abriu o trem desossando para cima, ó, e não parou mais, entendeu? Não parou mais. Agora, qual é o próximo passo? Aqui, ó, né? Você tem que ficar ligado aqui, ó. O mercado nunca deixa de fechar um gap assim, cara. É raro, muito raro. Menos de 10% de chance de acontecer. Tá? Eu considero assim uns 99% das vezes ele encerra, ele vem e fecha. Então, HK50, isso aqui eu queria falar só sobre os padrões que eu utilizei nessa operação, não vou ficar prolongando aqui, né? Mas eu vou fazer uma análise mais pesada, talvez no começo da semana, porque agora eu estou visualizando mais janeiro, não mais dezembro, né? Então não precisa ser agora, mas eu vou fazer uma análise detalhada, bem detalhada e vou deixar para vocês. Então aqui, ponto número 1, ponto número 2 que eu visualizei, ponto número 3, o mesmo padrão de tudo. Take profit, take profit, take profit, que valeria mais a pena, liquidez. Se romper,
vai azedar meio mundo aqui e eu vou estar comprando cada vez mais. Foi o que eu fiz. Fiz mais uma compra no fundo, nossa, mas no bico ali. E no rabo do mosquito, igual tem gente que fala, né? Pum! E aí o mercado abriu já o pregão arregaçando. Então foram esses padrões que eu utilizei, tá? Conteúdo bacana, se você conseguiu entender. Se não conseguiu entender, não consegui, talvez eu não tenha conseguido ser tão didático. Eu, com o passar do tempo, cada operação eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, tá bom? Abraço e até a próxima videoaula.